Olá, hoje vamos ter um assunto bastante polémico relativamente a uma situação que acontece várias vezes durante uma partida de sueca. Adelino Pereira para o canal Sueca para 4 Jogos, o canal da Sueca. Então, tal como referi há instantes, vamos hoje tratar de um assunto que causa bastante controvérsia e que não é aceite de forma nenhuma, de uma forma unânime, bem longe disso, que é a questão da renúncia. Quase de certeza vocês já cometeram esta falha ou já viram cometer, já viram esta situação acontecer à vossa frente e ficaram na dúvida qual é o tratamento indicado. Neste caso, nesta situação, nós podemos ouvir várias opiniões e já eu gostaria, até depois de saber a minha, saber qual é a vossa opinião relativamente a este assunto. Então é o seguinte, por exemplo, vamos agora a um exemplo que torna-se mais fácil de entender. O trunfo é espadas, o adversário sai com o as de ouros e eu, de uma forma inadvertida, precipitada, resolvo não assistir. Então jogo o duplo trunfo para cortar. No entanto, eu não observei que ao esfolhar as cartas todas tinha a cena de ouros. Ou seja, eu tinha para assistir em ouros e não assisti. Resolvi pura e simplesmente cortar, aplicar um trunfo naquela carta. Agora vamos ver vários detalhes, várias nuances relativamente a este caso. Primeiro, porque é que eu terei cometido esta falha? Causas, origens. Eu posso não ter organizado devidamente a minha mão, por naipes. Eu posso ter pego na carta errada, ela estar mais ou menos colada com a outra e não jogar a carta que deveria para assistir. Ou pura e simplesmente tê-lo feito de uma forma deliberada e intencional. Neste caso aqui, eu tenho 5 trunfos maiores, 4 copas das maiores e simplesmente um ouro seco. Claro que a mim daria muito jeito não assistir a ouros, que posso, com um grande grau de probabilidade, vir a ganhar até 4 jogos. Ou então assisto a ouros e limito-me a ganhar 2 jogos, por exemplo. Agora vem a questão seguinte, será que eu terei feito isto de forma intencional ou não? É muito difícil saber. Neste caso, dá a entender que eu terei feito de forma intencional, deliberada. Porque eu posso ganhar muito com esta mão. Mas agora imaginamos que estamos a tratar de uma pessoa que gosta de usar ética, correção, nunca ou quase nunca faz jogadas menos corretas na mesa e acontece-lhe esta situação. Nós vamos dizer que foi de forma intencional, fica difícil. A questão é esta. A regra da sueca número 1, e se formos analisar bem, a única regra na sueca que realmente somos obrigados a seguir é assistir ao naipe. Então, se nós quebramos esta regra, tem que haver uma penalização bastante forte, uma penalização dura, que, como já sabemos, é 4 jogos para o adversário. Por falar em questão de intenção, vamos fazer uma analogia simples com o futebol na questão do penalti.
De acordo com as últimas orientações da FIFA, na grande área, se uma bola vai à mão e se o jogador defensor não tem o braço devidamente colado ao corpo, tem um pouquinho afastado, já é considerado penalti. Mas ele, porventura, por exemplo, até saltar, pode, para ganhar mais impulso, pode ter o braço um pouco afastado e a bola vai à mão. Não foi intencional, mas aconteceu. Então a regra é implacável, é penalti. Então aqui não há razão para não aplicar, na minha visão, sempre a penalização que deve ser colocada 4 jogos. Agora vem a questão também. Em que momento é que deve ser considerada a renúncia? Vamos imaginar 2, 3 situações. Eu estava para jogar trunfo, para cortar, no entanto, reparei que ainda tinha a cena de hoje. Então, sem eu colocar a carta na mesa, eu vou e corrijo e coloco a carta na mesa. Então, coloco a carta na mesa e a carta na mesa está posta e não pode ser retirada. Se não pode ser retirada, a partir do momento que eu a coloco e vejo que me enganei, na minha visão, a renúncia está concretizada, está consumada. No entanto, há outras visões que dizem que a renúncia só é efetivada quando o outro jogador joga a sua carta. Vamos imaginar que o outro já jogou e eu digo, enganei-me. Pronto, já está a renúncia. Ou então há outras visões que dizem que só quando o último jogador jogar. Ou então quando a vaza for coberta. Vamos imaginar que eu não assisti. Ali o da direita joga, a vaza é coberta. E aí é que eu digo, ou não, ou deixo para o final, que não assisti. E aí há quem diga que só é realmente considerado uma renúncia quando a vaza estiver coberta. Há ainda outras versões que dizem que só quando as 10 vazas estiverem feitas é que a renúncia deve ser declarada e deve ser consumada. Como eu referi, eu vou por aquela velha máxima. Carta batida não é recolhida. Não há razão para o jogador de Sueca cometer esta falha de uma forma não intencional. Ele tem tempo para organizar o seu jogo, ele tem tempo. O que é necessário e suficiente para seguir esta regra fundamental e determinante na Sueca. Agora vocês podem dizer assim, mas nós vamos seguir sempre, ou devemos seguir sempre com este rigor, quer seja num jogo sueco entre amigos, num café, entre família, ou num torneio de sueca, mais ou menos forte, mais ou menos doloroso. Na questão do torneio de sueca, eu acho que a organização deveria colocar numa linha, num ponto, em que momento é que a renúncia deve ser imediatamente considerada. Se for omissa, se o regulamento for omisso nesse ponto, a organização é chamada, ou árbitro, e vai indicar o que é que deve ser feito. No entanto, se ficar logo afixado, fica muito mais fácil e transparente. Se for entre amigos, eu sou apologista que pode ser perdoado, uma vez que estamos ali num são convívio amigável e a pessoa muitas vezes não está completamente concentrada, às vezes está a pensar noutras coisas da vida, por exemplo, sem querer arranjar desculpas, mas é mais aceitável num jogo entre amigos, num convívio, do que num torneio de sueca, onde muitas vezes há prémios relativamente valiosos em jogo, em disputa. E consigo, qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, não deixe de participar, porque depois até podemos fazer
uma avaliação final sobre qual é a tendência, em que momento a maioria dos jogadores sueca consideram que deve ser colocada a situação da renúncia e não deve ser perdoada de forma nenhuma. Fique atento a este canal porque muito conteúdo sueca vai continuar a vir. Por exemplo, se eu digo, pode ser um tema num dos próximos vídeos, se eu digo que o jogador da minha esquerda fez uma renúncia e no final e depois veio-se a confirmar que não fez, o meu parceiro, a nossa equipa, deve ser também penalizada ou não? E se for penalizada, com quantos jogos? Fiquem aberto, mais uma possibilidade de um vídeo importante que deve ser sempre pensado e considerado quando jogamos a sueca. Fique bem, um abraço e até o próximo vídeo.